O que aconteceria se o maior predador terrestre que esse mundo já viu voltasse no tempo? Eu sou o Blue, eu tenho uma série no meu canal em que mostro o que aconteceria se alguns híbridos voltassem no passado da Terra, se sobreviveriam, mas hoje é um pouco diferente, ok? Hoje iremos ver como seria se o Tiranossauro Rex, o maior predador carnívoro terrestre que já pisou na Terra, viesse para os tempos atuais, em 2025, na Era Moderna. O que vocês acham que aconteceria? Bom, nesse vídeo eu trouxe muitas hipóteses e também provas do que aconteceria se isso fosse possível, se o Tiranossauro Rex conseguisse avançar no tempo. Então bom, não vamos perder tempo e bora lá. Muito bem, pessoal, vamos colocar aqui algumas regras, vamos esclarecer algumas coisas. O Tiranossauro Rex, nessa hipótese, está na sua fase adulta, ou seja, ele está no ápice da força. Pessoal, o Tiranossauro Rex ele chegava a ter mais de 2 metros de comprimento, cerca de 6 a 9 toneladas e uma mordida de 6 a 7 toneladas também, ou seja, a mordida mais forte do reino animal. A visão dele era muito aguçada, tinha uma visão binocular e provavelmente melhor até mesmo do que de águias. Ele tem uma ótima percepção de profundidade e de movimento. Ao contrário do que Jurassic Park mostra, o Tiranossauro Rex não tinha problema na visão, e sim, a sua visão era na verdade muito boa. Sua visão era ótima, porque ele era um predador. A audição sensível também era um dos seus pontos, ele era capaz de detectar sons de baixa frequência, o que o ajudava a rastrear a longas distâncias. E a sua velocidade máxima, pessoal, estimada era de 20 a 40 km por hora. Não era o mais rápido com certeza, mas dava para emboscar. Ataque surpresa. E no Cretáceo, ele era o maior, ele era o rei dos dinossauros, ele era o carnívoro de topo, o máximo, o apex. Então essa criatura sendo a maior possível, o maior carnívoro que já pisou nessa terra, vindo para os tempos atuais, não teria nenhuma chance dele ser predado, porque não temos predadores do tamanho dele. O maior predador que temos, ele não mora nem mesmo em lugares quentes, é o urso polar. Ele é o maior carnívoro que temos hoje em dia. Ele é um urso que chega até 2, 3 metros de altura no máximo. E o que estamos falando é de um dinossauro que chega a 9 toneladas de peso, 5 metros de altura e mais de 12 de comprimento, ou seja, é algo absurdo. Nem mesmo elefantes africanos conseguiriam empatar esse dinossauro caso ele quisesse caçá-los, porque realmente, pessoal, a diferença é muito grande. Eu vou deixar pra vocês aí na tela a diferença de um Tiranossauro Rex de altura e tamanho para um elefante africano. Mano, não dá nem pra explicar. Ou seja, esse dinossauro, ele se viesse pra cá, não teria nenhuma chance dele morrer de causas naturais, sendo caçado, mas sim de doenças que hoje em dia podem ser mortais para ele. Ou seja, aqui na Terra temos muitos vírus, né? Hoje em dia, muitos fungos que na época não existia. Ou seja, o Tiranossauro Rex ingerindo algum animal ali que teve contato com esses vírus e com esses fungos, poderia se contaminar e acabar falecendo dessa causa viral, né? Doença. Outra coisa também que ele poderia, pessoal, sofrer se viesse para o presente seria a fome. Não temos criaturas grandes o suficiente para esse animal. Se ele viesse para o Brasil, as maiores criaturas que ele iria encontrar aqui são bois modernos, né? Bois de fazendas. Também encontrariam ali cavalos. E ele não conseguiria caçar porque os cavalos são mais rápidos que ele. Também encontrariam aí, se fosse na Amazônia, antas, né? Mas é bastante difícil. Então aqui no Brasil, pessoal, ele iria passar bastante fome. Por conta que não temos criaturas herbívoras, né, presas, além do próprio ser humano, que seria mais em abundância que ele teria, para ele se alimentar. E outra coisa que a gente já vai entrar aqui, pessoal, é nas questões governamentais. Qualquer governo que visse o Tiranossauro Rex, se alguém tivesse pegado o genoma dele, recriado e trouxesse de volta à vida nos tempos atuais, os governos iriam fazer uma forma de ganhar dinheiro com isso também. Ou seja, eles iriam aprisionar, né, colocar em cativeiro esse Tiranossauro Rex para exibição em um parque temático, assim como Jurassic Park e tudo mais. Ele seria exposto como uma criatura assim no zoológico mesmo. Então teria ali a sua grande grade ali, seu grande habitat ali, feito por Tiranossauro, que as pessoas pagariam para estar assistindo. Ora, se não, se eles também criassem uma ilha para colocar outros dinossauros, porque já que eles conseguiram criar o T-Rex, eles poderiam criar outros dinossauros, o que vemos em Jurassic Park e Jurassic World. Outra coisa também, pessoal, é o contrabando. Depois de uma criatura desse nível, dessa fama, porque hoje em dia, pessoal, muitos dinossauros, se você chegar em pessoas assim na rua, mostrando 5 dinossauros, se pelo menos o Tiranossauro Rex, elas vão saber de certeza, porque realmente, pessoal, é algo absolutamente conhecido em todos os países do mundo. Ou seja, todo mundo saberia o que é aquilo, o que aquilo representa. Então realmente aquilo seria muito um
que seria basicamente um símbolo. Então, contrabandistas, sabendo do tamanho de dinheiro que isso pode gerar, iriam ir atrás do genoma desse tiranossauro, iriam atrás de clonar, para eles realmente ganharem dinheiro com isso, seja vendendo o genoma para outras empresas que também querem recriar os dinossauros, sejam eles mesmos tentando fazer isso, ou para outros fins, né? Eu não sei para que contrabandistas usariam o genoma de dinossauros, né? Porque se os cientistas conseguirem reviver um tiranossauro, eles conseguiriam fazer isso com outras espécies, então não seria impossível. E aqui agora vai entrar uma frase muito impactante do Ian Malcolm, de Jurassic Park, pessoal. Ele diz assim: Deus criou os dinossauros, Deus destruiu os dinossauros. Deus criou o homem destruiu Deus, o homem cria os dinossauros. Ou seja, que basicamente essa frase resume o que tudo isso representa. A criação de uma criatura que já foi extinta, a revivência dessa criatura, seria um ato basicamente rebelde dos seres humanos, porque estariam recriando algo que não era para estar aqui. Ou seja, todas as catástrofes que um Tiranossauro Rex poderia causar hoje em dia nas cidades, todas as mortes que ele poderia causar, tudo isso seria culpa da ganância humana. Se ele está extinto é porque isso era para estar lá. Então se ele voltasse à vida, as consequências seriam gigantes. E é esse ponto que a gente vai entrar agora. As consequências de um Tiranossauro Rex no mundo atual. O que acontece é que vocês sabem que ele é um carnívoro de topo, ou seja, basicamente ele não tem predadores. Ele seria uma praga. Assim como javalis são no Brasil, algumas espécies de peixes são no Brasil e em outros países, ele se tornaria uma praga. Pessoas seriam pagas para caçar. Ou seja, eles reviveram o dinossauro, mas vão ter que se esforçar e gastar dinheiro para matar, porque senão ele vai se reproduzir massivamente e isso vai virar um caos, porque dinossauros carnívoros de topo, não sei se vocês sabem, mas quando não tem presas que conseguem resistir a isso, eles não param de se reproduzir. E aí vai começar também canibalismo e outras coisas, porque eles não vão encontrar comida suficiente para eles. Então basicamente a sociedade viraria um caos, com pessoas não podendo caminhar nas ruas por conta que um Tiranossauro Rex poderia sair do mato, do nada, e arregaçar com o carro dela, com a moto, com as pessoas, um grupo de pessoas num barzinho de rua, numa igreja, seja lá onde for, chegaria o Rex esbagaçando tudo com fome, porque eles entrariam em um modo de frenesi, porque eles estariam morrendo de fome, cara. Você não tem noção, aqui no Brasil não tem animais para isso, não temos, e de outros lugares do mundo tem bisões, hipopótamos, rinocerontes, elefantes, aqui no Brasil não teria. Então se ele viesse pra cá, ó, só no caneco do Rex, ele ia morrer de fome, mano, porque aqui não tem. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Realmente é um conteúdo diferente que eu resolvi estar trazendo aqui. O Tiranossauro Rex é o símbolo dos dinossauros, todo mundo sabe disso. O dinossauro mais conhecido do mundo, de todos os tempos, é o Tiranossauro Rex. Por quê? Porque ele é o maior carnívoro de todos, ele é o rei dos dinossauros e tudo mais, justamente por isso que ele é tão conhecido. Por isso que eu resolvi estar trazendo esse vídeo, pra gente ver como é que agiria. E vocês sabem que a vida encontra um meio, então mesmo ele sendo capturado, ele sendo aprisionado em cativeiro como uma espécie de atração, daria um jeito, as pessoas dariam um jeito, a vida dá um jeito de ele fugir para as florestas e se tornar um animal selvagem novamente. E aí, meu filho, o fim do mundo estaria mais próximo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e até mais.